Durante esse período de distanciamento social, as pessoas estão passando mais tempo em casa. E, consequentemente, tem aparecido muitas coisas que antes não eram vistas. Por isso, esse vídeo é sobre como conviver em família sem enlouquecer durante a pandemia. É possível? Tá, mas pra gente começar, me conta como é que tá sendo esse período de ficando mais tempo em casa. Enlouquecedora. Por quê? Não, brincadeira. Um grande desafio pra mim foi a cozinha, o cozinhar. Porque eu sempre trabalhei fora e quando chegava em casa, a comida era algo assim, muito assim, final de semana, uma coisa mais simples, vamos dizer assim. E nesse momento eu tive que conciliar o home office, o trabalho e também os afazeres da casa, mas mais especificamente a comida. A comida, digamos que a mãe nunca foi uma... Cozinheira. Nunca gostou, se deu muito bem com a cozinha, nunca teve uma Eu acho relação boa com a interessante isso que cozinha. tu falou. Eu acho que nós não nos dávamos muito bem. A minha relação com a cozinha e ela comigo. O que nós vamos comer, mãe? Então, o que nós vamos comer, mãe? Foi algo assim que me deixava assim muito irritada, porque Era um peso, assim. porque é muito interessante, eu sou super criativa, né? Sou considerada, as pessoas me consideram muito criativa. Agora, só que na comida, eu não conseguia sair do arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne. Então, é essa questão mais... Mas o que foi? Teve um momento que eu parei de brigar, vamos dizer assim, com a comida. E aí eu comecei a pensar assim, tá, mas por que faz eu não gostar? E daí sabe o que eu me dei conta? Como eu sou muito rápida, eu acabava querendo ver a comida pronta, sem Tem que esperar o processo. E aí eu ia pra cozinha, por exemplo, 11h30 e queria que a comida estivesse pronta meio-dia. Quando eu comecei a gerar consciência do processo do cozinhar, aquilo foi melhorando, foi ficando mais leve. E quando eu percebi que eu, como filha, tenho um registro gostoso, o gosto da comida da minha mãe, aí eu comecei a pensar, nossa, os meus filhos, quando eu não estiver mais aqui, quando eu morrer, o que a tua mãe fazia de bom? Nada. Não teria aquela referência de comida, né? E aí eu pensei, poxa, mas quem sabe vamos fazer diferente. Aí foi quando eu fui pra cozinha com mais gosto. E aí fui percebendo que eu sei cozinhar. E que saiu coisas boas, surpreendentemente. Isso, que gosto. Comecei a olhar aquilo de uma outra forma. Acho que essa é a questão. Consegui ver aquilo de uma outra forma. Eu saí da queixa, da irritação, tomei consciência do que era, entendi a causa e aí comecei a ir pra cozinha antes. Me organizar com uma antecedência, não 11h30 para ficar pronto meio-dia. Então foi nesse sentido, assim. E o teu desafio, tu teve? Não. Pra mim, o desafio foi voltar a conviver em família. Foi ter muita gente junto. Muita gente junto em casa, né? Enfim, tem mais gente, a questão dos barulhos, a questão de horário. Como eu tô trabalhando de casa também, eu tenho meu horário do trabalho, meu horário da faculdade. São horários específicos e que eram horários diferentes do horário da família. E daí, tinha dias que eu tava lá trabalhando, tal, e amanhã o almoço tá pronto. Como assim o almoço tá pronto? Eu tô no meio do trabalho, sabe? Ela, não, mas tem que ir porque vai esfriar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, meu Deus, eu não posso ir agora. Então essa questão de ajuste. E isso foi muito interessante, porque é de novo outra coisa para poder aprender. Quando eu percebi que o horário dele, o horário de almoço dele não é o nosso horário de almoço que tava ali meio-dia, o horário de almoço dele às vezes era 2 horas. Aí eu resolvi perguntar, Pedro, então tu me avisa o que pra ti, como é que fica isso? Porque o nosso horário, o almoço vai estar servido entre meio-dia e 1h. Aí ele foi se adaptando a isso. E cada família, cada círculo familiar tem as suas questões. Algumas pode não fazer sentido para outros, mas para aquela família faz sentido. Na nossa questão, essa questão da comida é uma questão, acabou sendo uma questão muito grande, né? Mas a gente pediu áudios e comentários de outras famílias, de outras realidades de círculos familiares, para a gente conversar um pouquinho aqui também. Isso, para trazer esses pontos de vista. Então vamos pro primeiro áudio, que é do Olavo, de 13 anos. Eu sou Olavo, 14 anos, 14. filho de Ana Paula, e meu maior desafio até agora foi que eu faço muito barulho enquanto eu jogo, e daí isso deixa a minha mãe muito brava. Daí eu preciso fazer menos barulho. Essa é uma questão porque os jovens de hoje em dia gostam de jogar bastante, né? O Arthurzinho, que é meu irmão, gosta, fica muito tempo no computador. E o que a gente, como a gente não joga, a gente não entende essa realidade, eles estão sempre com fone de ouvido, e com fone de ouvido, a noção deles de estar falando alto ou baixo modifica. Ele trouxe o que é o desafio, mas ele já está no nível de tirar um aprendizado disso e de perceber que, eu preciso diminuir o barulho. Então, eu achei legal isso. Vamos ouvir o que a mãe dele, Ana Paula, de 47 anos, falou. O desafio na quarentena tá sendo conseguir tirar o Olavo da frente do videogame. Eu, naturalmente, sou uma pessoa muito ágil, muito
dinâmica, então eu fico querendo que ele faça coisas, que ele produza, seja mais ativo. Estimular ele a fazer atividades e respeitar o tempo dele. A mesma situação. Só que 2 pontos de vista diferentes. Né? O quanto para ela é difícil a questão do barulho e o quanto ela quer que ele saia, porque na realidade nem é o barulho, eu acho que é a preocupação dela em que ele fique o dia todo jogando e ela gostaria que eles fizessem outra coisa além disso, né? Mas o que eu achei interessante nos áudios, cada um já tá naquele processo de um olhar para frente para o melhor, porque ela também percebeu que ela não pode querer que ele seja como ela. Eu achei interessante que tanto ele identificou a necessidade da mãe, conectou com essa mãe, teve empatia com essa mãe e percebeu, olha, eu tenho que fazer menos barulho, como essa mãe também se conectou e teve empatia e percebeu que, poxa, ele gosta de jogar, eu gosto de ler livro, mas ele gosta de jogar. Então acho que eu achei interessante isso, o respeito das diferenças, assim, mesmo, né? Vamos ver o que vem da Rochelle agora. Eu sou mãe do Iago, de 13 anos, e o meu maior desafio na quarentena está sendo escutar o depois eu faço, mãe. E esse depois eu faço nas tarefas da escola, nas tarefas de casa, na rotina no dia a dia de casa. Isso realmente está sendo um desafio. O que a gente percebe com o que a gente está escutando? A velocidade das mães e o tempo das mães está muito diferente da velocidade do tempo dos filhos. As mães estão a mil, claro, porque elas têm que dar conta das tarefas, né? Eu acho que o grande desafio, além de administrar isso, é essa escuta e se olhar, né? Esse filho, por exemplo, para poder entender essa mãe e não achar assim, lá vem a chata querendo que eu faça um monte de coisa. É conseguir se conectar com essa mãe e perceber por que é tão importante para minha mãe tirar o lixo, estender a roupa, colocar a roupa na máquina. Por quê? Porque essa mãe tem uma necessidade que tá ali que não tá sendo atendida. Não é a tarefa em si, e sim, de repente, o que é importante é o trabalho dela que ela precisa se dedicar e para ela, de repente, é importante ajuda, né? Troca, parceria. Acho que não custa ajudar também, né? Enfim, tá todo mundo em casa e meio que virou um trabalho em equipe, né? Esses dias lá em casa tava cada um fazendo uma coisa. Quando a mãe tava na cozinha, daí o pai tava não sei o que, varrendo não sei o que. E foi quando eu fui estender o varal. Daí eu estendendo o varal, daí já comecei a lembrar de várias histórias. Daí a gente já começou a conversar sobre as histórias. O ato de, enfim, de fazer as coisas de casa já acaba gerando um momento em família. Isso. Eu acredito que foi estender a roupa no varal. Não foi estender o varal. Foi estender a roupa no varal. Então, as tarefas de casa também aproximam. Se cada um sair do lugar da queixa e se cada um sair do lugar da acusação e de parar de ver o outro como, lá vem o chato me pedindo tal coisa, ou lá vai o preguiçoso que não faz tal coisa. Então, sair desses lugares de julgamento, acho que essa é a palavra, assim, entender o que para cada um é importante, né? Vamos ver agora o que é importante pra Ângela. Ângela, 38 anos, filha de Vera. O maior desafio nessa quarentena está sendo perceber como nós duas temos um monte de manias bem diferentes uma da outra. E também tem a questão de deixá-la em casa, que muitas vezes é difícil. Agora vamos ouvir, antes da gente comentar, o áudio da Vera, que é a mãe da Ângela. Eu me chamo Vera, 75 anos. Esse confinamento está me ensinando muita coisa. E eu procuro ensinar também para minha filha, minha neta, o que eu estou aprendendo. O que é meio complicado, porque a neta é uma adolescente chata que só vendo. E a filha tem um gênio muito forte. Mas eu estou me surpreendendo que eu estou conseguindo reunir paciência para isso tudo. E principalmente admirada de ver o quanto a minha filha cuida de mim. Ela vai e procura comprar as coisas que eu peço. Me liga 300 vezes, mas acerta, traz tudo direitinho. Esse é um caso interessante, Amei. e diferente dos outros, porque são mãe e filha mais velhas, né? A Vera, a mãe, tem 75 anos e a Ângela tem 38. São realidades diferentes, mas ainda assim tem questões, né? Entre as duas. Seus desafios. Então, o que eu achei mais bonito disso é o quanto cada uma tá conseguindo olhar para outra de uma forma diferente, de um lugar diferente. A filha Ângela agora tá saindo para trazer as coisas para a mãe, cuidando dessa mãe. Que eram coisas que antes a mãe A fazia. mãe fazia. Então, vamos dizer que a filha Ângela cresce, está crescendo, né? E essa
mãe tá deixando essa filha crescer. E os desafios da Vera, em função dos 75 anos, pelo Tem que risco, ficar em casa, vou tem ficar que em ficar casa parada. porque ela é ágil. Então, como é que agora eu vou ficar parada? Dependendo. Então, pra ela também tá. Então, eu achei muito rico esse áudio. Engraçado, maravilhoso. E eu achei legal a liberdade de se falar o que se sente. Que é, na realidade, o que acontece, né? É o quanto cada uma vai ter que olhar pra si, para suas coisas. Porque eu só reconheço no outro que eu conheço em mim. O quanto que uma fala da outra, as duas têm. E isso é bonito, isso é amor. Tem muito amor nisso, né? E agora, pra encerrar, o último é o da Duda. Eu vim falar sobre o que eu estou aprendendo durante a quarentena, durante a pandemia. Que eu tenho que dar valor às pessoas, tenho que entender que as pessoas não são igual a mim, que eu não posso reclamar de tudo, porque sem as pessoas que eu gosto, a vida não faz sentido. Pra encerrar, a Duda trouxe o aprendizado de tudo É isso, isso que a gente né? tava falando, né? O respeitar que o outro é diferente, que eu não posso ficar só reclamando e que sem essas pessoas que eu amo, a vida não tem sentido. Que é bem isso, por mais que eu não gosto do que tu faz, às vezes tu me incomoda, eu te xingo, a gente briga, mas se tira essas pessoas, a vida não tem sentido. Me emocionei, bem bonito isso que a Duda trouxe, desse aprendizado. E acho que é isso que a gente quer trazer com esse vídeo, que não existe perfeição. E o que a gente trouxe aqui são vidas iguais à nossa, como acontece. O que eu posso, dessa dificuldade, o que eu posso fazer depois que tudo isso passar, de melhoria, o que eu posso mudar como pessoa, para não ficar pedindo tanta coisa pro filho, ou querer que o filho seja como eu sou, sendo que não é. O filho, o que pode melhorar, olhando para essa mãe e podendo contribuir e ajudar. Sempre acho que valorizar essa questão de valorizar as coisas positivas disso tudo, né? Isso. Porque, enfim, estamos numa casa, estamos em família, temos comida na mesa, temos um trabalho, Isso. né? Estamos com saúde, Estamos né? com saúde. Pra estar bem consigo mesmo e poder ajudar o próximo, né? Poder ajudar aqueles que estão precisando de muito nesse momento difícil. Desafios de convivência são desafios que, se tu parar um momento, tomar consciência, tu consegue fazer uma mudança. Se colocar no lugar do outro. Agora, tem desafios, morte, por exemplo. É algo que tu não tem, né? Passar fome, não ter trabalho. Então, são coisas que vão além de tu parar e ter uma consciência. Então, para encerrar essa reflexão, acho que para conviver sem enlouquecer, é olhar para o desafio como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de conexão, de se colocar no lugar do filho ou da mãe ou do pai e fazer diferente. Esse olhar para frente, sair do ponto de dor para ir para o ponto de aprendizado e sair do ponto que eu olho para trás e me queixo para olhar para frente para uma melhoria. Porque os desafios vão ter, mas conseguindo trazer isso como aprendizado, como crescimento, como o que eu posso com esse desafio melhorar. Eu, não o outro. E com muitos desafios ao longo da gravação que vocês não perceberam. Nós tivemos vários desafios. A bateria termina do microfone, uma loucura. A gente consegue concluir o vídeo sem enlouquecer, o que já é uma grande vitória. E aprendendo com os desafios, né? O que fazer para no próximo vídeo, a bateria e até o final.